É o São Francisco diz assim, o que era proprietário, por exemplo, né? Senhor presidente, Sebastião Rodrigues Mano, demais componentes da mesa, senhoras vereadoras, senhores vereadores aqui presentes, distinta assistência, população nova-russense, eu estou nessa noite aqui, tarde, noite, quase. Primeiro, eu queria dar uma palavra de agradecimento a essa casa. Fiquei muito feliz com a festa realizada por ocasião do centenário, com o recebimento do presidente Sebastião, do título de cidadão de Nova Russas, e posso dizer que hoje estou até mais à vontade, como quem fala em casa, como quem está entre amigos, entre familiares. Peço perdão ao vereador Teixeira por substituir o T pelo PD, mas deu certo, né? Agora já fiquei gravado sabendo. Eu comecei na política novinho, comecei militando na política em Crateús na adolescência. E naquela época, final, era na década de 80 ainda, eu me lembro, conheci esse rapaz por esses tempos, né, da eleição de 88 em diante. O Denilson era um jovem militante aqui também. Já sabido assim? Não, ele cada vez vai crescendo mais. E vi chefe de gabinete, depois vereador, e acompanhei um pouco, a gente construiu, se conheceu nessa época, e eu confesso a vocês, para mim, a política, embora os cientistas digam que é a arte da guerra, eu entendo que a política pode ser também a arte da paz. E eu acho muito bonito quando as pessoas, embora estejam integrando trincheiras diferentes, têm uma postura de respeito com o adversário. E isso, para mim, é algo que engrandece. A história humana mostra isso. Uma vez o imperador César, de Roma, derrotou o Pompeu. E ele tinha uma admiração muito grande pelo Pompeu. Como naquela disputa, naquela guerra, tinha sido destruídas as estátuas construídas por Pompeu, César mandou reerguê-las. E o grande orador romano Cícero disse: ao reerguer as estátuas de Pompeu, César consolidou as suas. Ou seja, ali ele crescia. A gente cresce quando aprende e evolui. Nós vivemos um período de uns anos para cá, naquela época que a gente começou a política, ninguém tinha esse ambiente que às vezes você tem na política, que é meio tosco, né? Tosco, de que você procura logo destruir o outro. Ninguém precisa fazer isso. A gente pode debater e continuar se respeitando como seres humanos, né? Eu digo isso, é um registro que eu queria fazer inicialmente, presidente, pela importância que isso tem. E aí eu vou direto aqui ao ponto. Diferentemente daquela sessão de julgamento das contas de 2017, que vinha com o parecer pela desaprovação, eu disse a vocês, quando forem as próximas, vocês vão ver, tá? Vocês lembram que eu falei? Está aqui a de 2018, no ano imediatamente seguinte a 2017. As contas vieram com o parecer favorável. Por quê? Porque todos os itens que o tribunal analisa em contas de governo foram devidamente analisados nesse caso e foram identificados, foi identificado pelo tribunal de que houve um cumprimento daquelas que são as obrigações do responsável pelas contas. No caso aqui, o ex-prefeito Rafael Holanda Pedrosa. A mãe dele até reclamou porque ela não queria votar, e você falou muito bem.
ela aqui não está como mãe dele, ela está como vereadora. E poderia votar. Mas a nossa legislação, infelizmente, ela coloca restrições em matérias de parentesco nas relações com o poder público. Eu acho que pode até ter razão, realmente, né? Mas o fato é que essas contas eu vou apenas hoje reafirmar para vocês alguns itens que levaram o tribunal a afirmar essa posição pela aprovação. Ele colocou que, primeiro, os prazos de envio das documentações relativas às contas foram todos cumpridos, certo? Segundo, os instrumentos de planejamento do município, que nós todos sabemos que o poder público é obrigado a cumprir esse princípio do planejamento. O município tem a lei de diretrizes ao orçamento, tem a LDO, a lei orçamentária anual, que é a LOA, e tem o seu plano plurianual. Então, obrigatoriamente, todos os gestores têm que realizar cumprir, apresentar esse instrumento de planejamento. E no caso daqui foi tudo apresentado, certo? 2, o gestor tem que comprovar que não endividou o município para causar prejuízo ao erário. No caso destas contas aqui, não houve, o município, à época, não contraiu qualquer tipo de dívida, está constatada aqui. Terceiro, o município, além de não procurar se endividar, ele tem que recuperar a sua receita, ou seja, tem que fazer a cobrança da sua dívida ativa. E está comprovado que essa medida também foi tomada aqui nesse caso, certo? Aqueles cumprimentos que são obrigatórios, o gestor, eu tinha falado para vocês que em 2017 nós estávamos sob o efeito de uma situação atípica do Brasil. Era uma queda, um processo de queda de receita na economia toda. 2018 já houve um processo de recuperação e isso se refletiu aqui nas contas. As contas foram, a receita do município teve um aumento em 2018 de 16,32%. E isso representou mais de 9 milhões de reais naquele exercício, certo? O que é que significa isso? Que o índice de comprometimento também da folha de pagamento, da folha de pessoal, foi menor. E aí o município que vinha há 7 anos com esse índice estourado, em 2018 ele caiu para abaixo do limite, certo? Então é algo também extremamente positivo. Outra questão que a gente tem que, aquelas obrigações dos repasses constitucionais, educação, que se tem que gastar no mínimo 25%. O município, em 2018, gastou 30,49%, certo? Saúde, que é 15%, representou a despesa 28,37%, 73%, ou seja, quase o dobro da sua obrigação legal, certo? Repasses para o legislativo, todo dentro do que preceitua a legislação pertinente, certo? O gasto com o pessoal, que é para ficar, você não pode ultrapassar 54%, no ano de 2018 fechou em 51,33%. Ou seja, todos os ditames legais básicos, essenciais, foram cumpridos. Ocorreram alguns itens que são normais, como é o caso do pagamento de consignados de INSS, ou seja, os repasses de INSS,
houve alguma coisa que foi efetuado o pagamento fora do dia obrigatório, mas foi tudo quitado e foi apresentada a certidão negativa, que inclusive está dizendo aí, de maneira que foi cumprido. Isso aí gerou uma ressalva, mas não foi nada que causasse uma gravidade ao exame das contas para gerar um parecer pela desaprovação. De maneira que, em resumo, são esses os principais pontos que a gente queria destacar, que se nós tínhamos um esclarecimento mais delicado na sessão passada em que se encontrou essas contas, nesta nós estamos completamente à vontade. Então eu quero aqui agradecer aos senhores vereadores pelo voto favorável daquela outra vez e reitero o meu agradecimento antecipado, porque sei que também do ponto de vista técnico e legal, nesse caso aqui, não há nenhum óbice à aprovação pelos senhores vereadores. Quero, por fim, agradecer e dizer que a gente tem que continuar sempre pensando no futuro, otimistas com isso. É só uma historinha para encerrar, presidente. Tem que ter. Estava me lembrando aqui do Meta Mais. Lá nos Estados Unidos, naquela época da década de 50, houve um episódio chamado A Corrida ao Ouro, homicídio. Tinha um sujeito que morava em Nova York chamado Derby, e ele era um vendedor e estava cansado daquela vida. Ele deixou Nova York e resolveu voltar para o Colorado, que era a origem dele. Voltou para lá, comprou uma área de terra e um dia disse: eu quero viver uma vida mais tranquila, no campo mesmo. Cavando no chão, descobriu uma pedrinha que ele achou interessante. Levou para o Ourives, na cidade. O Ourives olhou, aí disse: isso aqui é ouro. Ouro, né, tal. E quando foi que você encontrou isso aqui? Disse: não, é uma relíquia da minha avó e tal. Inventou uma história e voltou. E descobriu que tinha várias pedrinhas daquela na terra inteira. Chamou alguns parentes e comprou as terras vizinhas. E aí estruturou, montou uma mineradora e passou a extrair o ouro e vender. Ganhou muito dinheiro. Com o tempo ele descobriu que o ouro já não estava mais conseguindo o tanto que queria, e as despesas tinham crescido muito e estava tendo dificuldade no fluxo de receita e despesa. E aí resolveu vender tudo e voltar. Já tinha, né, uma situação mais ou menos favorável, vendeu o maquinário completo e voltou para Nova York. Alguns 3 meses depois, ele vai passando de frente a uma banca de revista, tem lá um jornal estampado, uma foto grande com uma legenda embaixo: descoberta a maior mina de ouro da história dos Estados Unidos. E aí ele se interessou, porque era uma área que ele trabalhava, e viu que aquelas máquinas que estavam na foto eram as máquinas que ele tinha vendido. E aí embaixo tinha da legenda: se os antigos proprietários tivessem cavado 1 metro a mais, tinham descoberto a maior mina de ouro da história dos Estados Unidos. Então ele pensou na hora que era que fazia, sentiu vontade de cometer aquele ato extremo, de tirar a própria vida, e depois foi pensar direito, mudou e resolveu sair contando essa história no mundo inteiro. Virou um grande palestrante e enricou, vive tão bem quanto se tivesse com aquele trabalho. E lá na casa dele tem, na biblioteca, uma barra de ouro, escrito o seguinte: então, reticências, cabe 1 metro a mais. Então eu quero dizer a vocês a palavra final: nunca deixem de cavar 1 metro a mais de você. Muito obrigado, senhores.